queimando, certo? Nesse exato momento, pense, enquanto você está me assistindo, me ouvindo, existem pessoas ardendo, queimando, sofrendo. Isso é um negócio complexo, difícil. Imagine, eu acho que você em algum momento da sua vida já se queimou. Eu já me queimei para Satanás e seus anjos. Ou seja, ele não é para você, ele não é para mim. E aqui fala a respeito do fogo eterno. Olha só, Regina Lopes dizendo, eu creio no inferno. A palavra inferno, você deve interpretar como sepultura. E quando a Bíblia fala a respeito do fogo eterno, meu amigo, você precisa entender que não é um fogo que jamais se apaga. É o fogo com assunto. Deus é correto, Deus é íntegro. Quando nós chegarmos no céu, todos nós entenderemos que quem não está no céu não é porque não pecou, porque todos nós pecamos. A diferença entre os que vão para o céu e os que não vão para o céu é o fato de que alguns pecaram e se arrependeram e outros pecaram e não se arrependeram. Vejam, biblicamente o fogo é real. Assim como Deus destruiu esse planeta com água em função da maldade do homem por ocasião do dilúvio, Deus vai destruir esse planeta com fogo. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Que existirá um lugar, certo? Que já existe esse lugar, onde nunca terá fim o pecado. Sempre vai existir dor, sempre vai existir clamor, sempre vai existir gemido. Enquanto você e eu estivermos no céu, gozando as alegrias do paraíso, a gente tem um parente lá queimando eternamente. Faz sentido uma coisa? Bom, eu estava tentando assistir um vídeo aqui de um senhor chamado Ivan Saraiva. Já faz um tempo que ele fez esse vídeo, aproximadamente 1 ano. E também estava acompanhando o Leandro Quadros. 2 cidadãos aí que falam do amor de Deus às pessoas pela internet. E o que me deixa assim estressado é saber que alguém professa uma fé em Jesus Cristo, em Deus, e usa a Bíblia, só que usa de maneira equivocada para levar outras pessoas ao erro. Eu vou começar aqui pelo livro de Gálatas, capítulo 1, que diz assim, Gálatas 1:8 diz, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que valendo do que vos temos pregado, seja anátema. No versículo 9 diz assim, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que valendo daquele que recebeste, seja anátema. A diferença é que quando se fala anátema só com homens, significa reprovado. E quando se acrescenta a parte do anjo, significa amaldiçoado, porque os anjos só podem ser amaldiçoados. Nós podemos ser reprovados, os homens. Significa que se alguém prega alguma coisa que não está escrito na Bíblia, essa pessoa ela é mentirosa, e os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Se essa pessoa acrescenta alguma coisa que não tem na Bíblia, essa pessoa é mentirosa, não herdará o reino de Deus. Ok. Esse cidadão que eu estou aqui, dá para dar uma chegadinha aqui, só assim para mostrar aqui. Pronto. Esse cidadão chama-se Ivan Saraiva, acho que ele é muito conhecido aí. Graças a Deus que eu não tinha conhecido ele antes. Se eu não fizesse esse vídeo, hoje, eu acho que eu adoeço, cara. Porque olha só, eu marquei aqui algumas situações. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, está escrito assim, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essas palavras são de Jesus Cristo. Lá em Apocalipse 20:10, começa a palavra de Deus dizendo assim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Destaque para o falso profeta, para depois eu remeter sobre esse Ivan Saraiva e esse Leandro Quadros. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ok. Vamos lá para Apocalipse 20:13. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Isso significa que cada pessoa ela vai ser julgada diante, naquele dia, no dia do tribunal de Deus, ela será julgada. Cada pessoa vai ser julgada pelas obras que fez aqui na terra. Quem fez boas obras, ok, vai se dar bem com Deus. Quem fez obras
negativas, obras más, obras, né, satânicas, vai para esse lago de fogo, ok? Lá em Apocalipse 20, 14, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Reparem que todos esses versículos vocês vão encontrar em Apocalipse. Fala muito bem sobre o inferno, o lago de fogo, segunda morte, quem é o dono do inferno. A maioria das pessoas pensam que quem é dono do inferno é o diabo, mas quem é dono do inferno é Jesus Cristo. Ele é quem tem a chave de lá. Quem criou foi Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus e por Jesus. Nem todas as coisas são visíveis ainda, mas o inferno existe realmente. Aí esses dois cidadãos pregam que não existe inferno e induzem milhões de pessoas a não crer que existe o inferno, quando a Bíblia diz claramente que existe. Apocalipse 20:15 diz assim: e se alguém não foi achado no livro da vida, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse alguém foi lançado para dentro do lago de fogo. Por que eu estou falando esse Apocalipse 20:15? Porque esse cidadão Ivan, sei nem o nome desse cara, que esse cara está me estressando, Ivan Saraiva, ele diz no vídeo que vocês vão assistir pela internet que o inferno foi preparado só para os demônios, para Satanás, para o diabo, para essa galera. Quando a Bíblia diz, olha, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, o lago de fogo é para mim, é para você que está assistindo esse vídeo, é para qualquer pessoa que realmente não aceitar Jesus Cristo em vida. Porque em morte ninguém pode aceitar. Morto, os mortos eles dormem. A pessoa que aceita Jesus Cristo hoje, por exemplo, morreu hoje, ela entra num sono até o dia do julgamento. Está lá escrito isso aqui, lá em Hebreus 9:27, diz que após a morte segue-se para um juízo. E esse juízo vai ser no grande dia de Deus. Todos nós seremos julgados num dia só, num tempo só. Após esse julgamento, uns vão morar com Deus e outros vão viver eternamente em tormentos e sofrimento. E eu vou chegar lá nessa parte onde fala isso aí. Apocalipse 21:8 fala assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, quero deixar um destaque aí para incrédulos, porque esse rapaz aí, o Ivan Saraiva, ele diz, em certo momento no seu vídeo, que ele diz: eu não creio nisso. Quando você não crê em algo que está escrito na Bíblia, é porque você é incrédulo. E a Bíblia diz, ó, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, inclusive o rapaz aí que está mentindo, tal do Ivan Saraiva e o Leandro Quadros. A parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E a gente tem que parar com esse negócio que Deus é bonzinho. Deus, ele é justo, meu irmão. O que é justo? Você fez o que é certo, vai receber boas dádivas. Fez o que é errado, tem que sofrer mesmo. Eu mesmo, se eu praticar algo contra Deus, eu mereço ir para o lago de fogo e sofrer mesmo, para aprender a valorizar Deus. Que negócio é esse? Que Deus é bonzinho? Não, Deus, ele é justo. A palavra diz que Deus é justo. Apocalipse 22:15. Todo aquele que ama e pratica a mentira fica fora do reino de Deus. Só para você ter uma ideia. Toda pessoa que está mentindo, tirando as coisas que está escrito na Bíblia, dizendo que não existe, essas vão ficar fora do reino de Deus. Aí você deve perguntar, e quem é que fica dentro? Apocalipse 21:27 diz: os que estiverem inscritos no livro da vida, esses vão fazer parte do reino de Deus. Quero deixar isso aqui bem claro, porque é o seguinte, lá em 2 Coríntios 4:4, a palavra diz que o diabo, que é o Deus desse século que vivemos agora, ele segue o entendimento dos incrédulos de novo, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Quando uma pessoa é incrédula e ela não crê na palavra de Deus, ela não vai acreditar em nada que está aqui. A palavra está todo o tempo falando de inferno. Jesus fala de inferno. Jesus foi o cara que mais pregou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa.
e vem dois cidadãos desses, por enquanto eu estou chamando de cidadão, mas eu vou terminar perdendo a linha. Porque a Bíblia diz que todo homem que fala o contrário do que a Bíblia fala, ele deve ser reprovado, como está aqui no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8 e versículo 9. A Bíblia diz que ainda que aqueles dois fossem anjos, deviam ser amaldiçoados, porque pregam um evangelho diferente do que já foi escrito. Mas deixa eu me conter aqui, para eu não chamar esses dois homens de Satanás, né? Vou me conter. Estava em 2 Coríntios, né? E já falei, 2 Coríntios 4:4, para você que está acompanhando o vídeo, você ir buscar lá na Bíblia e olhando. 2 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 14 e 15 diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. E olhe que eu admirava o Leandro Quadros. Esse cara aqui, não, esse... Quem é que tá olhando o nome dessa situação, que eu nem lembro? Ivan Saraiva. Eu não sei nem quem ele é. E tenho até agora um pouco de respeito. Mas quando eu vejo pessoas assim, induzindo milhões de pessoas ao erro, é frustrante. Eu não quero nem falar palavrões com esses caras. Bom, mas deixa eu concluir o que está na palavra de Deus, né? 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, e não é muito, pois que os seus ministros se transformam em ministros de justiça, porém o fim deles será conforme as suas obras. Eu já falei lá em Gálatas 1, 8, 9, tal, lá em Hebreus 9, 27. A palavra diz lá em Hebreus 9, 27, que quando uma pessoa morre, o corpo dela morre, mas a alma dela vai para um descanso. Depois do grande dia de Deus, que vai ser o juízo, aí sim, essa alma vai ter um destino. Por enquanto, a Bíblia diz, ela nos garante que qualquer pessoa que falar que tem alguém no inferno é mentiroso. Aí talvez você diga, mas Jesus contou uma parábola de um homem que vivia a mendigar na porta de um rico. Esse homem chamava-se Lázaro, e este morreu, e morreu também um rico. A palavra diz que Lázaro, o pobre, foi levado para o seio de Abraão, e o rico, que vivia sua vida e que não aceitava Deus, morreu e foi para o inferno. Jesus está falando para os homens de um quadro que vai acontecer com nós. Ele não falou que aquilo ali já era real, não. Mas o que ia acontecer ali era uma parábola, era uma maneira de explicar uma coisa que vai acontecer. Por isso que Jesus falava muito por parábola. Entenda isso. O inferno, ele está trancadinho ainda. Ok? Se eu continuar, eu acho que eu vou ter uma dor no meu coração hoje com esses dois caras. E o meu filho que está gravando também já deve estar com o braço cansado, né? Por que eu gravei algumas coisas no começo do vídeo que esse cara aqui fala, para depois você que é fã dele, que acompanha ele, não fala assim, poxa, esse cara não é ninguém e tá dizendo que Ivan Saraiva falou isso. Meu irmão, assista o vídeo dele todinho, que acho que dá 38 minutos, é porque eu não vou suportar tanta mentira junta num vídeo só. Por que eu botei Leandro Quadros? Porque eu observei que Leandro Quadros tem a mesma linha de ideia desse camarada aqui. Quero só te dizer uma coisa, meu nome é o que menos importa. Mas observe as escrituras. No livro de Apocalipse você vai encontrar tudo sobre o inferno, se existe ou não, quem criou, quem é o dono, certo? O lance que eu deixei aí, que eu gostaria que você memorizasse, é Apocalipse capítulo 1, versículo 18, né? Diz assim, e aquele que vive, que é Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo diz a João, né? Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus nunca mentiu. A palavra lá em Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta, e Jesus também não pode mentir. Para que Jesus ia dizer que tem a chave do inferno se o inferno não existe? Isso não faz sentido. Lógico que o inferno existe, que Jesus é o dono e tem as chaves, ok? A paz do Senhor, vocês dão uma olhada nesse vídeo aí e tal. E quem for dar aquele comentário negativo, sabe que eu nem vou responder. Só te desejo que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.